graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Este salmo é um lamento de um judeu que viveu a experiência do cativeiro na Babilônia e agora relembra alguns dos eventos tristes daquele período. O momento em que os babilônios invadiram Jerusalém e a destruíram o templo, foi um momento de grande sofrimento, de grande dor, de grande tristeza, de morte, de destruição. Mas esta tristeza permaneceu no povo, ainda na terra da Babilônia. Portanto, o autor do Salmo conta-nos que se assentava com alguns companheiros judeus às margens dos rios e choravam, lembrando-se de Jerusalém. Este choro representava mais do que simples saudade. Afinal de contas, a cidade de Jerusalém era o centro da adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Era a lembrança dos momentos de comunhão na presença de Deus. Tudo isto, junto, levava o salmista a recordar-se destes momentos na presença do Senhor com lágrimas nos olhos. Na nossa vida também passamos por momentos difíceis, momentos em que nos prostramos e as lágrimas vêm ao nosso rosto. Nos sentamos, deitamos, seja como for, mas nós devemos, entretanto, saber que o nosso consolo vem do Senhor. Deus sempre tem a sua mão estendida sobre as nossas vidas. Dele vem a nossa força, dele vem o nosso amparo. Deus não diz que nós não teremos momentos de choro. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A palavra do Senhor também nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eles choravam também porque a cidade estava destruída, bem como o templo do Senhor. Eles choravam, portanto, lembrando-se também dos momentos que tinham de comunhão no templo do Senhor, orando, buscando a Deus, adorando a Deus juntos. Estes momentos para eles eram passados. Nós também devemos chorar aos pés do Senhor se alguns no passado tivemos momentos de comunhão com Deus, momentos de oração, momentos em que fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós devemos chorar se estes momentos ficaram no passado. Nós devemos chorar se já não sentimos mais a presença de Deus. Devemos chorar porque este Deus não mudou. Ele continua com seus braços estendidos para nos encher da sua presença, do seu gozo, da sua alegria. Porque nós, diferentemente do povo no Antigo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisamos, como o povo de Israel, de ir a um templo, a um local central para adorarmos a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O poder de Deus não ficou no passado, não ficou no lugar onde um dia fomos cheios da sua presença, mas Ele está, o nosso Deus é o Deus omnipresente, Ele está presente em todo lugar e Ele habita nos seus filhos, naqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Por isso, nós podemos ser cheios e devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar a presença do Senhor, a presença do nosso Deus. Ele está disposto, Ele está disponível para encher-nos novamente, para renovar-nos, para transformar-nos. Que os momentos de comunhão com Deus não façam parte do passado na nossa vida, mas que possam ser o nosso presente e o nosso futuro em todo o tempo. Nós vemos que também
eles eram zombados. O povo de Israel era zombado na Babilônia. A palavra do Senhor nos diz que os cativos lhes perguntavam, lhes diziam, como diz aqui o versículo 3, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Pediam-lhes que cantassem, mas este pedido era feito de uma forma jocosa. O que eles pretendiam era zombar da fé dos israelitas. Eles, por sua vez, penduravam as harpas, porque não tinham vontade de tocar nem de cantar. Os seus opressores pediam-lhes que cantassem músicas alegres e entoassem cânticos ao Senhor. Aquilo que eles cantavam em Jerusalém. Eles rejeitavam porque percebiam que se tratava de uma zombaria, de desprezo por parte dos babilônios. A verdade é que nós vivemos tempos em que também temos pessoas que zombam da nossa fé. Nós não nos devemos esquecer que estamos alicerçados sobre a rocha, os nossos fundamentos é firme, os nossos pés estão sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele é o Deus que nos abençoa, é o Deus que não falha, que não nos deixa, é o Deus que cumpre as suas promessas. Vale a pena esperar, ainda que sejamos zombados, vale a pena confiarmos no Senhor, vale a pena olharmos para o nosso Deus, porque sabemos que Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. E é precisamente isto que o salmista revela. Nós vemos o versículo 5 e o versículo 6. O salmista revela a sua fé em Deus. Ele nega-se ao esquecimento da cidade santa. Esta postura efetivamente revela a sua fé na restauração daquela cidade, conforme havia sido profetizado, por exemplo, por Jeremias e outros profetas que anunciaram que Jerusalém seria restaurada, que haveria um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de gozo na presença do Senhor naquela cidade. Este salmo, portanto, retrata um profundo amor por Jerusalém. Meus irmãos, não há mal em nós sermos patriotas, em amarmos o nosso país, desde que isso não nos faça pensar que somos melhores do que outra pessoa, só por termos a nacionalidade que temos. Muitas vezes este é o problema do patriotismo exacerbado. Mas que o nosso patriotismo nos leve a orar, a chorar diante de Deus, pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso povo que não crê no Senhor, que está entregue à idolatria, que está entregue às falsas religiões, aos falsos evangelhos, que nós possamos chorar diante de Deus por eles, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles conheçam o nosso Deus, o Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Que seja este o patriotismo que nos caracterize. Até porque nós sabemos que nós aguardamos uma cidade. Os judeus no cativeiro ansiavam por regressar a Jerusalém. Nós também devemos ansiar por Jerusalém. Não a Jerusalém atual, mas os nossos olhos devem estar colocados sobre a Jerusalém espiritual que descerá do céu. A cidade santa cujo arquiteto e o edificador é Deus. A verdadeira cidade de paz, de alegria, de gozo, onde nós, povo do Senhor, viveremos para sempre diante da presença do nosso Deus. Aí sim, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, toda tristeza, toda dor, e viveremos para todo sempre em alegria, na presença do nosso Deus, desfrutando da sua presença, do seu gozo, do seu poder sobre as nossas vidas. Que Deus ricamente nos abençoe.